Afinal de contas, como lidar com a culpa? Se o seu filho já nasceu, muito provavelmente você já se deparou com a tal da culpa materna. Afinal de contas, como é que a gente se livra dessa culpa? Como é que a gente lida com essa culpa? Vem entender um pouquinho melhor no vídeo de hoje. Existe uma frase que circula por aí de que nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso é uma grande mentira. Tem vídeos aqui falando sobre isso. Mas hoje eu vim falar sobre outra frase que começou a ser colocada no lugar dessas, que é: nasce um filho, nasce uma culpa. Essa frase é meio verdade. Eu vou explicar por que ela tem um pezinho na verdade e como é que você faz para lidar com ela. Você sabia que a maternidade, como você vive hoje, é muito diferente da maternidade de antigamente? Existem alguns fatores que fizeram essa mudança acontecer, especialmente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Hoje, além de mães, nós somos empreendedoras, nós somos funcionárias CLT, nós somos servidoras públicas. A gente ocupa vários espaços que antes não nos eram dados como direito. As nossas mães também vivenciaram um pouco desse período e algumas de vocês têm avós que já estavam vivendo esse movimento, mas na grande maioria das vezes as mães antigamente eram dedicadas exclusivamente ao cuidado com a casa e com os filhos. O que se esperava da mulher quando o filho nascia é que ela cuidasse da casa e do filho para o marido poder sustentar. Isso de acordo com a nossa cultura ocidental, a nossa cultura da nossa vida urbana. Índios têm culturas completamente diferentes, em que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então a mãe pare e todo mundo cuida dessa criança. Outras culturas também têm outras vivências, por exemplo, a criança nasce, já se contrata a babá e a mãe simplesmente vai amamentar. Antigamente existia essa cultura das amas de leite, que eram pessoas que ficavam ali exclusivamente para amamentar essa criança e ficar com ela, que não era a mãe. Enfim, existiram várias mudanças e eu não vou aqui ficar falando sobre a história, porque eu quero focar no que você está vivenciando hoje. A grande questão é que a maternidade foi passando por alguns impactos e a gente foi pegando alguns resquícios da maternidade antiga. Hoje, muitas de nós ocupam cargos em empresas ou mesmo de forma autônoma, mas que consomem uma carga horária muito extensa do nosso dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua com os cuidados com as crianças. Uma forma muito simples de ver isso é você reparar quando você vai no consultório médico, quem são as pessoas que estão com as crianças no pediatra? Em geral são as mulheres. Quem que vai vacinar a criança? Em geral são as mulheres. A mulher, ela fica ainda com esse cuidado da criança muito sob sua responsabilidade. Em muitos lares é comum essa ideia de que o marido ajuda no que ele pode. E essa ajuda também é uma ajuda em que a mulher fica tendo que pedir muitas vezes, ela tem que falar muitas vezes, tem que programar o tempo todo, senão essa ajuda não aparece, né? Não existe ainda é muito pequena essa ideia da cooperação, que é a ideia que a gente está tentando trazer à tona e que faz mais sentido nas gerações futuras, em que o marido coopera com a mulher. Por conta de toda essa ideia que a maternidade veio trazendo e por conta desses outros ganhos, a gente foi acumulando essas funções, mas foi ficando aquela sensação de que a gente estava faltando com alguma coisa. Por quê? Porque os cuidados que as nossas avós, que as nossas bisavós tiveram com os seus filhos, era um cuidado quase que exclusivo a essas crianças. Era um cuidado que fazia parte de toda a vida dessa mulher, em que não havia outros papéis, não haviam tantos papéis como a gente ocupa hoje. Hoje você ocupa outros papéis, mas ainda vem aquele resquício daquele cuidado, daquilo que foi representando a maternidade na sua cabeça e que colabora com essa sensação de culpa, que colabora com essa sensação de que você deveria estar fazendo mais. Mas você continua tendo as mesmas 24 horas que a sua avó, que a sua bisavó, que as outras pessoas, que as outras mulheres da sua vida tiveram também. A diferença é que hoje você tem outros papéis para ocupar e que você não consegue se desdobrar em dois. Então, claro que hoje você pode ter menos tempo com a sua criança, mas não é isso que vai fazer você ser uma boa ou uma má mãe. A questão aí é o que você vai fazer com esse tempo. É a dedicação que você vai ter a esse tempo.
Então, o que acontece? Se antes as nossas avós, nossas bisavós tinham 24 horas por dia dedicado à casa e os filhos, hoje você faz esse malabarismo entre o trabalho, entre a sua vida conjugal, entre a criança, os seus amigos, as outras pessoas, as suas redes sociais, enfim, existe uma porção de coisas para a gente fazer. Isso não significa que a sua dedicação ao seu filho vai ser menor. Isso significa que o tempo cronológico hoje é menor. Mas a gente ainda carrega essa culpa de que deveria ter feito mais e mais e mais. E essa culpa, ela não ajuda em nada. Ela só vai fazer com que você assuma essa posição de estar sempre em débito. E essa sensação de que você não está sendo suficiente. Um outro fator que aumenta muito a culpa materna são as redes sociais, essas cenas que a gente vai ver o tempo todo de outras mães que filmam, claro, seu momento mais tranquilo, mas que isso não significa que elas não vivam as suas dificuldades, elas apenas não filmam essas dificuldades. Isso vai fazendo você ter a sensação de que você não é como aquela mãe. E você não é mesmo. Mas isso não significa que você seja pior. Isso significa que você tá vendo aquele palco daquela pessoa. E na sua vida você enxerga todos os seus bastidores. O bastidor da vida da outra pessoa não vai aparecer ali. Mesmo aquelas mães que mostram as dificuldades, ainda assim, elas não vão conseguir te mostrar tudo que elas estão vivenciando. Porque naquele momento mais difícil, ela vai desligar a câmera. Porque não dá, a gente não consegue dar conta de tudo o tempo todo e nem é saudável. Nem é saudável ficar mostrando tudo o tempo todo. Mas essa disseminação das redes sociais e que você vai vendo várias outras mães e aí vai gerando a comparação, que também é outro motivo da culpa materna, isso vai te deixando com a sensação sempre de que você não está vivendo todo o potencial da maternidade como aquela mãe está vivenciando. Existe essa ideia de que as pessoas estão aproveitando muito mais e que você está só reclamando, ou de que na sua vida a maternidade não está se encaixando. E um outro fator que aumenta essa culpa materna também é a própria mídia. As novelas, os filmes, a forma como as pessoas retratam a maternidade sempre é uma forma que coloca essa mulher num pedestal, como se ela soubesse de tudo, como se ela desse conta de tudo, como se ela fosse uma mulher que é perfeita, que não tem erros. Essa é uma visão muito equivocada da maternidade, mas é uma visão que a gente foi aprendendo desde a nossa infância, desde os contos de fada, e que a gente foi acreditando, a gente foi comprando essa ideia. Isso também traz a culpa materna de uma forma muito intensa. Por quê? Porque você olha para aquela maternidade dos filmes, das séries, das novelas, e a hora que você olha para sua maternidade, você se vê diferente daquilo. Você se vê como uma mulher imperfeita, como uma mulher real, que aquelas mulheres não estão retratando tão bem. Então essa ideia que te colocaram sobre a maternidade, que a mídia vem o tempo todo incentivando, vai te colocando naquela posição de uma mãe ineficiente, de uma mãe insuficiente, de uma mãe que deveria ser um pouco mais, ou mais grata, ou mais feliz, ou mais entregue à maternidade. E você vai construir a sua própria maternidade, ela não é aquela maternidade da TV. E um outro aspecto também que deixa muito essa culpa materna aflorar são as pessoas ao seu entorno quando elas não validam a sua maternidade. O fato de você ter pessoas que te criticam o tempo todo, que estão toda hora falando de algum defeito seu, que estão apontando alguma coisa que elas não gostam, ou que não validem aquilo que você faz, aquelas escolhas que você faz, que não escutam o que você tem a dizer, mas que estão o tempo todo te mostrando o que você não deveria estar fazendo, essas pessoas vão minando a tua confiança e vão fazendo essa culpa ficar ainda mais forte. O ideal nesses momentos é ter uma rede de apoio, pessoas do seu lado, seu parceiro, as pessoas do seu entorno que realmente entendam aquelas suas escolhas e que validem quem você é. Que elas entendam que a sua maternidade é única, que você está fazendo o seu melhor. E que você consiga também confiar que você está fazendo o seu melhor. Você vai ter alguns dias muito difíceis, alguns dias mais fáceis, alguns dias que você vai acabar perdendo a linha, vai gritar sem querer, né? Vai fazer coisas que você não gostaria de ter feito. O importante é que você chegue no final do dia pensando naquilo que você extraiu de melhor daquele seu dia e que você vai ter um novo dia para recuperar aquilo que você gostaria de fazer. Que você enxergue os seus erros como uma forma de aprendizado e não como uma culpa para você carregar.
essa culpa ela não te ajuda. A culpa, ela só serve para te dar um parâmetro daquilo que você pode fazer de melhor. Essa é a única função da culpa. Todas as outras consequências da culpa, elas não te ajudam em nada. Elas fazem você se sentir insegura, elas fazem você se sentir com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança, com uma sensação de que você não dá conta. Então use essa culpa quando ela vier, simplesmente para aprender com ela o que ela tem para te dizer, mas que ela não vire esse peso para você carregar, tá bom? Você sente muita culpa na sua maternidade? Conta aqui para mim nos comentários, tá bom? Que eu vou responder vocês depois. Um beijo e até a próxima.